E aí, pessoal, eu sou Eduardo Jardim e esse é mais um jogo falado. Especial Copa, claro, especial Copa, para falar de Camarões. Hoje, também adversário do Brasil, né? O primeiro foi a Sérvia. Aliás, primeiro foi o Brasil, o segundo a Sérvia. E agora Camarões. É, Vamos falar aí um pouquinho sobre como joga, o ciclo, enfim. Então, Camarões, assim como na Copa de 2014, né, que também foi do grupo do Brasil, Camarões é o último adversário do Brasil. O Brasil vai enfrentar primeiro é, a Sérvia e depois a Suíça. E Camarões é o terceiro adversário. O Brasil, eu espero que já esteja classificado e também acho que já vai estar, né, com 2 vitórias. Camarões teve um ciclo um pouco irregular, mudança de técnico. Sidorf foi o técnico, o Tony Conceição foi técnico, agora está o Rigobert Song, né, ex-zagueiro da seleção também, chegou a ser zagueiro do Liverpool também. Assumiu a seleção em março desse ano, né? Quando depois que Camarões foi eliminado da Copa Africana de Nações, né? O Tony Conceição levou a equipe até a semifinal, perdeu para o Egito, né? Nos pênaltis por 3-1, empatou em 0-0 o jogo. Depois disso ele foi demitido porque o Samuel Eto'o, histórico jogador da seleção, assumiu a presidência da Confederação Camaronesa, né? E ele não gostava muito do Tony Conceição, demitiu, trouxe o Rigobert Song. O Song só comandou o time em 5 jogos até agora. Foram os 2 jogos do mata-mata contra a Argélia, né? Camarões foi muito bem no seu grupo nas eliminatórias para a Copa. Grupo difícil, né? Tinha Costa do Marfim, Moçambique e Malawi. Foram 5 vitórias e uma derrota. 12 gols feitos, 3 sofridos. Passou em primeiro, né? Com 15 pontos. A Costa do Marfim mesmo foi eliminada em segundo com 13. Depois disso, foi pro mata-mata, né? As eliminatórias africanas, o campeão do grupo pega um campeão de outro grupo para ver se passava. Enfrentou a Argélia. A Argélia que é um forte time também, mas não foi para a última Copa e acabou não conseguindo nessa também. A Argélia venceu por 1-0 em Camarões e na Argélia, Camarões venceu por 2-1 na prorrogação. Venceu o jogo por 1-0, foi para a prorrogação, a Argélia fez um e no último minuto o Camarões fez o gol com uma classificação histórica, né? Uma festa generalizada até dos jogadores no campo. E depois disso, enfrentou Burundi pelas eliminatórias da próxima Copa Africana e enfrentou o Uzbequistão e Coreia do Sul em 2 amistosos, né, há pouco tempo. Perdeu da Coreia do Sul por 1-0 e do Uzbequistão por 2. Tudo bem que está desfalcado, foi desfalcado para esses amistosos, não tinha o Zamboa Guissa, não tinha o Eric Choupo-Moting, não tinha quem mais. Tinha alguém mais de fora, não me recordo agora. Mas, enfim, jogadores que já estavam garantidos na Copa e o Rigobert preferiu testar outras opções, né, para levar para o Mundial. E acabou perdendo. Ele mesmo criticou a atuação, testou a equipe em outras formações, o 4-3-3, no 3-4-3. A gente vai falar daqui a pouquinho de formações e padrão ofensivo, defensivo, enfim. Mas não teve um ciclo tão bom, né? Como eu falei, irregular, classificou muito no. Assim, montou uma defesa muito forte para aquela segunda partida contra a Argélia. Montou 2 linhas de 4, bloqueou os corredores, como o Rigobert mesmo disse. A ideia era fechar os lados, né, para impedir os jogadores da Argélia, principalmente o Mahrez e o Atal, chegarem pelos lados. E acabou conseguindo 2 gols em bola parada, né? 2 gols de escanteio, aliás, um de escanteio e um de falta, uma jogada para a área. E conseguiu a vitória. Não é demérito, mas também não foi nada muito, né, planejado, estrategicamente, enfim. Foi meio que no sufoco. Meio não, foi bem no sufoco, né? Mas então Camarões chega com essa dúvida aí de não ter feito um ciclo tão bom, né? É a 45ª seleção no ranking da FIFA e não vem tão confiante como já chegou em outras vezes, né? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as movimentações, padrão, o time base, enfim. Então, pessoal, falando um pouquinho aqui sobre o posicionamento da seleção camaronesa, é até um pouquinho difícil falar, porque o Rigobert Song teve poucas partidas, né? Foram só as 2 contra a Argélia, pelo mata-mata, né, para definir quem iria à Copa do Mundo. Teve uma contra Burundi, pelas eliminatórias da Copa Africana, e 2 amistosos agora, né, contra o Uzbequistão e Coreia do Sul, 2 derrotas. A julgar pelos os jogos contra a Argélia, principalmente, ele vai utilizar um 4-4-2 básico, né? Com o Toko Ekambi aberto mais na esquerda, mas tendo essa liberdade para se unir ao Aboubakar e o Choupo-Moting na frente.
O Choupo-Moting, inclusive, pode ser que joga um pouquinho mais atrás aqui, como se fosse um meia, né, por trás do Aboubakar, ou mais para frente fazendo dupla, igual ele está posicionado aqui no campinho. Meu palpite vai ser que ele vai tentar jogar com o Choupo-Moting lá na frente, pelo menos por enquanto, para formar essa dupla, apesar de ser uma dupla que não vai ter tanta mobilidade, né? São jogadores, o Aboubakar é até um pouquinho mais técnico, né? É um cara que sabe fazer bem o pivôzão, esse trabalho de âncora, ele consegue segurar bem a bola lá na frente, para dar opções, né? O Choupo-Moting nem tanto, ele tem até um pouquinho mais de mobilidade, mas nem tanto. Mas, enfim, o Aboubakar também é um cara que fisicamente é muito forte, né? Além de ser mais técnico também. Então, acho que ele deve começar com essa dupla de ataque, mas não descartaria mudanças ao longo do campeonato, não. De repente já não. Ele vê que não serve no primeiro jogo contra a Suíça e já troca, enfim. É, não descarto nada, não. O Toko Ekambi também é um cara que é o melhor jogador do time, vai ter essa liberdade maior para atacar tanto pelo lado quanto por dentro. O Engamaleu vai jogar aberto na direita, muito provavelmente, né? Já na defesa, eu acho que a defesa talvez seja o setor que mais tenha definido, né? O Onaná no gol, é claro, o goleiro, o melhor jogador do time no geral, né? O Toko Ekambi é o de linha. Na lateral direita, o Collins Fai e o Tolo na esquerda, o Casteleto e o Engadeu Engadjui na zaga. É, no meio de campo ali, completando, né, falei já do Engamaleu e do Toko Ekambi, o Zamboanguissa e o Guete. O Zamboanguissa provavelmente até vai ser esse cara que deve iniciar a saída de bola, por ser também mais técnico que o Guete. Mas no Napoli, nos últimos jogos, a gente tem visto ele chegar bem no ataque, né? Marcou 2 gols até contra o Torino, se eu não me engano, pelo Campeonato Italiano. Contra o Ajax, ele deu assistência, contra o Liverpool. Enfim, então é um cara que tem muito essa qualidade, porque ele tem um controle de bola muito bom, né? Além do passe, também muito bom. Ele tem um controle de bola para iniciar essa saída e para chegar lá na frente também. É, é muito forte nesse quesito, né? Nesses dois quesitos. Então, acredito que ele vai ser o primeiro homem para sair daqui e para chegar lá na frente também vai ser essa liberdade, vai ter essa liberdade. Agora, esse posicionamento na saída de bola contra a Coreia do Sul aconteceu algumas vezes, não era o Zamboanguissa, como eu falei, nem o Toko Ekambi aqui e nem o Choupo-Moting aqui, né, porque não foram convocados. O Toko Ekambi acho que foi por lesão, não foi nem por opção, mas enfim. Teve algumas partes do jogo que era formado assim, a saída de bola, eu acredito que deva ser essa também, o Zamborg. Isso aqui, os 3 jogadores da frente, para dar essa alternativa de conseguir espaçar o campo e ter as opções na esquerda, na direita e pelo meio, né? E na frente, os 2 atacantes com um pouquinho de mais de liberdade. Na fase defensiva, né? Camarões marca, pelo menos marcou, né, nessas poucas partidas, com o Rigobert Song, com um bloco um pouco mais baixo, né? Do meio de campo para trás, principalmente. Quando o adversário chegava para cá, se formava mais ou menos nesse 4-1-4-1. Às vezes também o volante voltava para a zaga e mais alguém descia para cá para fazer o 5-4-1, né? Esses 2 blocos, né? Formavam esses 2 blocos, né, seria assim no caso, né? Mas o que mais foi padrão desses jogos foi ter um jogador aqui pelo meio, além da linha de 4 aqui atrás, né? E o Aboubakar. Então, pessoal, infelizmente essa parte vai ter que ser só com imagem parada, sem vídeo, porque a digníssima FIFA bloqueou quando eu postei 3 segundos de vídeo, né? Então, infelizmente, só para mostrar um pouquinho essa parte, como a organização, a transição defensiva ainda está um pouquinho bagunçada. E como eu falei, a gente teve poucos jogos, mas ainda não dá para ter tanto uma noção, né? Essa seria a transição defensiva de Camarões no contra-ataque argelino, né? Você vê que um jogador que aqui na frente já saiu para dar o combate, o outro mais atrás também saiu, mas já quebrou a linha de trás, então provavelmente provavelmente não, né? Poderia render um perigo ali. Na sequência do lance, esse lance o Engadeu engadiu e falha, e o Slimani cruza, mas o Benasser, se eu não me engano, o Benasser perde um gol feito até para a Argélia. Nesse lance aqui, já é para mostrar como a organização defensiva de fechar o corredor já ainda está sendo bem feita, né? Ainda não, já está sendo bem feita. Tem sempre um jogador ali na frente e um na sobra para dar o combate.
sempre fechando os lados aí. Provavelmente vai ser um padrão que o Rigobert Song vai utilizar durante a Copa do Mundo inteira, né? Fechar bem os corredores, assim como fez contra a Argélia. E aqui para mostrar, ó, como eu falei, a linha de 4 atrás, um jogador um pouquinho mais atrás, outra linha de 4 e um cara mais na frente, livre na sobra, né, para fazer essa marcação em cima. Isso já estava no final do primeiro tempo, né, esse jogo contra a Argélia, eles estavam marcando em um bloco bem baixo, mas posicionamento assim, pelo menos quando se arma mais atrás para defender, a seleção camaronesa já está bem estruturada. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu vejo como o pior time do grupo. Tem uma tentativa de jogar mais com a bola, tem jogadores mais técnicos do que outras vezes, principalmente do que em 2014, por exemplo, que o time chegou aqui no Brasil para uma Copa marcada por confusões de confederação, de premiação, jogadores que ameaçaram ir embora, enfim, foi eliminada de forma triste até, né? Tomando goleada até do Brasil no último jogo. Mas esse ano, apesar de a situação estar um pouquinho melhor dentro de campo, eu não acredito em muita coisa não. Brigar para terminar ali, tentar a segunda vaga do grupo. Acho difícil conseguir. Meu palpite seria que cai na primeira fase. E se passar também, não vejo como ir muito longe, porque pega do outro lado Uruguai, Portugal, Gana ou Coreia do Sul. Gana, que também, por exemplo, é uma seleção africana que já é muito melhor. A próxima seleção é a Suíça, a última do grupo do Brasil. E é isso, fechou? Valeu, pessoal!